Olá, amigo, boa noite. Olá, você, irmão, que está nos acompanhando, estão conectados pelas redes sociais. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus e começar uma semana abençoada. E nós sabemos disso porque nós temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco. Então, nada melhor do que começar essa semana adorando a Deus, louvando o Senhor. E é por isso que eu faço um convite para você agora. Você que está com a sua família, você que está sozinho ou com o seu amigo, vamos juntos adorar o nosso Deus. E vamos fazer um convite para que o Santo Espírito esteja conosco também. Por isso eu te convido agora, vamos louvar o nome do nosso Deus. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Você já percebeu que o que mais tem acontecido nesse tempo que nós estamos vivendo é que o povo de Deus tem buscado um reavivamento, mas não qualquer reavivamento, um reavivamento verdadeiro, de uma verdadeira piedade. É aquele momento em que você analisa a sua vida e você percebe que você está distante de Deus, que você precisa ficar próximo dele, que você precisa fazer uma entrega toda especial. É mais ou menos quando você vê alguém derramando água num copo de água, ou quando a chuva cai e você percebe quanta água derramada, e aí você pensa assim: Deus também está derramando as suas bênçãos. Deixa eu falar algo para você que é de muita importância. Nós precisamos nos entregar totalmente a nosso Deus, nos derramar nas mãos do nosso Deus, e aí tudo fica mais seguro, tudo fica melhor, e o Espírito Santo, ele está pronto para ser derramado sobre cada um de nós. Nós já convidamos o Espírito Santo, e agora é o momento de ter a sua resposta. Louve a Deus e derrame a sua vida nas mãos do Senhor. Eis-me aqui outra vez,
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom termos a certeza de que nós podemos derramar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregar a mente, entregar o coração, tudo que temos e tudo que somos. Aí onde você está, você que já cantou, que já louvou a Deus, que já orou também, para que Deus desse uma noite abençoada e você começasse uma semana recheada das bênçãos que Deus tem reservado para você. Deus tem algo bom para você nessa semana. Deus está reservando momentos de bênçãos, mesmo sabendo que você passará por alguns momentos difíceis, mas a vitória está garantida para você, está garantida para mim, para todos nós que estamos envolvidos numa vida espiritual mais próxima de Deus. E o meu convite nessa noite é para que você aproveite essa oportunidade de ficar mais próximo de Deus. E Deus vai nos convidando a cada momento: venha para mais perto de mim. E a nossa resposta é: Senhor, me leva para mais perto de Ti.
para junto de ti. E aí, junto de Deus, quantas coisas maravilhosas vão acontecer. Se a sua história nessa semana começar com Deus, a chance do milagre é muito grande. Por isso, fique próximo de Deus, fique junto dele, porque Ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Cante conosco. Traz-me junto a ti, não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti, contigo quero estar. Traz-me junto a ti, não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti, contigo quero estar. Só quero a ti, és tudo que eu preciso. Só quero a ti, contigo quero estar, contigo quero estar.
Contigo quero estar. Amém. Convido você nesse momento para juntos fazermos uma oração, elevar a nossa prece ao nosso Deus, para que Ele abençoe a mensagem que neste momento vai ser pregada. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelos louvores que nos levam mais próximo de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida que temos e a oportunidade de estarmos mais próximos do Senhor. Envie Teus santos anjos, Teu Santo Espírito, abençoe o orador dessa noite, esteja com ele nas suas palavras, que a mensagem dessa noite, ela venha trazer para nós um caminho de esperança e nos prepare também para a volta de Cristo Jesus. Abençoe cada família, cada pessoa que está conectada ao nosso culto dessa noite. Ilumine os nossos passos, a nossa mente, nosso coração, para entendermos, mas também para colocar em prática a sua palavra. Guia-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e também agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos do Espaço Novo Tempo Marizal e também do Espaço Novo Tempo da Cidade Velha. Todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, nesse período de pandemia, estamos transmitindo diretamente aqui da Igreja do Marizal o culto, a mensagem bíblica nesse período. E é claro que aos domingos uma série tem sido pregada aqui na Igreja do Marizal, que é a série Eventos Finais, fundamentado evidentemente na Bíblia Sagrada e no livro da escritora Ellen Goldwhite. E nesse domingo o tema é do capítulo 13, que fala sobre a chuva serôdia, o derramamento copioso do Santo Espírito sobre a igreja, a fim de prepará-la para o arrebatamento. Não o arrebatamento secreto, mas o arrebatamento em glória, a fim de prepará-la também para a proclamação do Evangelho em alto clamor. Mas antes de nós debruçarmos sobre este assunto, eu queria convidá-los para uma oração, a fim de que o Santo Espírito pudesse nos iluminar no estudo desse assunto que é de vital importância para o crescimento da igreja. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, estamos vivendo em tempos difíceis, que a Tua palavra já deixou de forma esclarecida para o Teu povo ao longo dos tempos. E nesta hora, Senhor, que a Tua igreja necessita ser empoderada do Santo Espírito para pregar o Evangelho em alto clamor e se preparar para o tempo de angústia, para o derramamento das pragas. Nós te suplicamos que Teu Espírito seja derramado sobre nós, a fim de abrir o nosso coração e propiciar a eficácia da Tua palavra em grande poder. Suplicamos por todos os irmãos e os amigos, te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O primeiro texto que eu queria examinar com os irmãos nesta noite está em Zacarias, no capítulo 10, verso 1. Lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias aborda a respeito deste assunto relacionado com a chuva serôdia. Mas o que é isso, afinal de contas? A Bíblia nos apresenta duas manifestações específicas do Espírito Santo, categorizadas como chuva temporã e a outra, a chuva serôdia. A chuva temporã aconteceu na época do Pentecostes. Percebo ali, de acordo com as festas judaicas, depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, acontece o Pentecostes. Jesus passou, depois da sua ressurreição, 40 dias aqui na terra. E ele foi trasladado para o céu diante daquele séquito de testemunhas.
E nesse contexto ele promete que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, o Santo Espírito, para estar com a igreja de Deus, com os filhos de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Está ali em Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso 20. Depois da ascensão de Cristo, 10 dias se passaram. E nesses 10 dias, o que os apóstolos fizeram? Atendendo à orientação, à recomendação de Jesus, que eles deveriam ir para Jerusalém, ir para o templo, e passar ali durante 10 dias em oração, em humilhação, em aflição de alma, para que a promessa se cumprisse na vida deles, com o derramamento do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Perceba que a Bíblia toma a experiência do povo de Israel, que era uma experiência agrícola. A sociedade de Israel era uma sociedade eminentemente agrícola. E para o agricultor daquela nação, no Antigo Oriente, eles tinham precisamente 2 manifestações por ano, quando a terra era regada. No primeiro momento, quando a semente era plantada, então ocorria uma chuva preliminar, uma chuva prévia, para que a semente pudesse ser germinada e para que ela pudesse brotar. Isso acontecia em forma de chuva temporã. Essa é a expressão da experiência agrícola do povo de Israel. Era chuva temporã. E depois, quando a semente germinava, brotava e crescia aquela plantinha frutífera, para que então o grão ele pudesse encher, ele pudesse produzir, ele pudesse frutificar e ele pudesse ser colhido para a provisão daquela nação e daquela sociedade, havia necessidade de uma outra chuva, muito mais copiosa, muito mais abundante do que a chuva temporã, que era a chuva prévia, a chuva inicial. A chuva serôdia preparava o grão para ser colhido. E perceba que agora a Bíblia Sagrada toma emprestado esta experiência agrícola da nação de Israel, que era o povo de Deus, no Antigo Testamento, para poder explicar o derramamento do Espírito Santo na igreja de Deus, nesses 2 momentos específicos. Então vamos lá. Lá em Zacarias, no capítulo 10, verso 1, o profeta diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dar aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Você percebe que a expressão do profeta Zacarias nos mostra claramente que a chuva serôdia está relacionada com uma chuva abundante, capaz de provocar um verdadeiro aguaceiro. Podemos dizer, por exemplo, numa tempestade que agora recentemente, na sexta-feira à noite, aconteceu aqui em Belém, que causou um verdadeiro aguaceiro na cidade. Uma chuva abundante, superabundante, poderosa, capaz de encher, de encharcar todo e qualquer espaço por onde quer que ela passe. Então, essa realidade de Zacarias é repetida no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. O livro de Oséias, capítulo 3, você pode analisar comigo esse texto, está bem pertinho aí do livro de Daniel. O livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Vamos lá, por favor, examinando as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de Cristo e da sua salvação. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, como a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Perceba que o profeta Oséias também estava no mesmo foco, no mesmo enfoque, dizendo que no tempo do fim, próximo à segunda vinda de Cristo Jesus,
Deus enviaria o Santo Espírito em grande medida para esta preparação especial para a igreja de Deus. Em Joel, no capítulo 2, é um outro texto aí, no Antigo Testamento, falando também sobre a chuva serôdia. Joel, capítulo 2, nos versos 23, acompanhe comigo, por favor. Joel, capítulo 2, verso 23, olha, o terceiro profeta do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, vós, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Verso 24 de Joel, capítulo 2. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Dentro desse aspecto da abordagem do profeta Joel, que é um profeta, além de ser um profeta messiânico também, é um profeta que apresenta de maneira notória o derramamento do Santo Espírito, tanto no dia de Pentecostes, ali com os discípulos, depois da ascensão de Cristo, quanto o derramamento nos dias finais, para a preparação da igreja de Deus. O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 2, verso 16, o apóstolo Pedro, ele traz uma referência do Antigo Testamento, uma referência do profeta Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo com forma de chuva. Atos, capítulo 2, verso 16. Por favor, acompanhe comigo aí, Atos, capítulo 2, verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha lá, é o apóstolo Pedro, é o discurso dele aqui, ó. Esse discurso de Pedro levou à conversão de 3.000 pessoas, num discurso bem curtinho, mas poderoso, diretamente ao ponto, na jugular da necessidade daquela multidão que assistia os apóstolos quando eles receberam a manifestação copiosa do Espírito Santo de Deus, inclusive com o falar de línguas, não línguas estranhas, mas línguas de todos aqueles que estavam ali, porque era uma festa especial judaica, era a festa do Pentecostes, portanto Jerusalém estava lotada de pessoas para assistir à festa do Pentecostes, e nesse momento o Espírito Santo se manifesta de maneira copiosa, de maneira poderosa, e esses discípulos que eram pessoas sem estudo, eram pessoas iletradas, eles falaram em várias línguas, de acordo com as diversas nações representadas no dia de Pentecostes ali em Jerusalém. Olha o verso 17 do capítulo 2 do livro de Atos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Isso, o apóstolo Pedro repetindo a profecia do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos. Esta promessa aqui, ela dá a entonação, ela dá o enfoque do alto clamor apresentado em Apocalipse no capítulo 18. Quando nós vamos ao Apocalipse no capítulo 18, por favor, pesquise lá comigo. Apocalipse capítulo 18 está falando sobre o alto clamor da pregação do Evangelho. Capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Nós estamos falando de Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, verso 4, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Notem que a mensagem de Apocalipse capítulo 18, conhecido teologicamente como a mensagem do alto clamor da proclamação do Evangelho, traz exatamente que esse alto clamor vai ser proclamado por aqueles que receberem a chuva serôdia do Santo Espírito. A chuva que inunda, que transborda, que transporta, que encharca as almas e os corações, para que então a igreja esteja preparada para proclamar o Evangelho, concluir a proclamação do Evangelho nos 4 cantos do planeta Terra. E percebam, nós estamos falando aqui de um poder opositor, a grande Babilônia. A grande Babilônia representa aqui toda a convergência ecumênica de todas as religiões apóstatas com o poder civil. A união do poder religioso com o poder civil, para, à luz de Apocalipse no capítulo 13, poder então resistir, para perseguir, para se colocar como oposição voraz contra aqueles que não receberem o sinal da besta, muito menos a sua marca, anunciada ali em Apocalipse no capítulo 13. Portanto, é exatamente nesse cenário nós estamos vivendo no ano 2020, o ano da pandemia, o ano em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a terra, está sendo derramado sobre os filhos de Deus, para prepará-los para os momentos piores do que a pandemia da Covid-19. Este é o cenário profético, meus irmãos. E nós precisamos conhecer isso aí, não somente de có e salteado, precisamos conhecer isso aí como experiência própria. Dentro desse contexto de Apocalipse capítulo 18, a igreja ela vai concluir a pregação do Evangelho nos moldes de Mateus capítulo 24, verso 14, quando este Evangelho do reino for pregado a todas as nações, para testemunho a todos os povos, então virá o fim, em meio à angústia, à oposição da grande Babilônia, de todos esses sistemas que vão, inclusive, baixar ou exarar o decreto dominical. Esse sistema, inclusive, que vai baixar o decreto de morte, que ninguém vai poder comprar e nem vender, somente aqueles que receberem o sinal da besta na sua mão ou na sua fronte. Então, é exatamente dentro desse aspecto que a igreja, sobre uma angústia sem precedente em toda a história, que haverá de proclamar com alto clamor a pregação do Evangelho. Então, nós vemos aqui que o primeiro propósito do derramamento copioso do Santo Espírito como chuva serôdia é preparar os filhos de Deus, homens e mulheres, para enfrentar a maior oposição, resistência e perseguição que já houve em toda a história, segundo relatado nas profecias apocalípticas.
Segundo propósito é preparar este povo para enfrentar agora as pragas que serão derramadas, as 7 pragas do Apocalipse. Terceiro propósito, preparar estes homens e mulheres para o breve encontro com o Senhor, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Quando Ele rasgar as nuvens dos céus, para vir buscar a sua igreja, estes homens e mulheres haverão de estar inteiramente preparados, santificados, aperfeiçoados no Senhor, para então serem arrebatados em glória até o terceiro céu. Agora, vamos analisar algumas condições para o recebimento do Espírito Santo. Perceba, algumas condições. Primeiro, devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e confessar os seus pecados e se arrepender e se converter, qual é a promessa de Deus lá em Crônicas? Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, meus queridos, se houve um tempo, meus irmãos, que a igreja do movimento do advento precisa orar, esse tempo chegou. Saiba que não é tempo de você perder assistindo filmes de Netflix, assistindo novelas, assistindo violência, sensualidade, sexo em todas as direções, porque o mundo jaz do maligno. Chegou o tempo agora para se dedicar à consagração, à santificação, à oração fervorosa, porque a escritora Ellen White diz que a oração sincera e fervorosa da mais débil alma faz estremecer o inferno. É exatamente em resposta a esse tipo de oração oração fervorosa e sincera, que Deus então atenderá a súplica destes filhos e filhas do seu reino. E então derramará o Santo Espírito para que esta igreja esteja preparada para os últimos acontecimentos tormentosos aqui da terra. Esta é uma das condições. A outra condição, precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Precisamos reconhecer que a nossa condição como cristãos é uma condição de relapsos, de negligentes, de nécios. E é por isso que o mundo está mergulhado nesta carnificina. Quando reconhecermos isso e clamarmos ao Senhor com o coração arrependido, suplicarmos a Ele que o Santo Espírito seja derramado para nos convencer, para nos persuadir, para nos conduzir a Cristo. E então, meus queridos, certamente a Igreja de Deus, receberá em grande poder o Santo Espírito para estes momentos finais. Você percebe de que a escritora Ellen White, exatamente nesse capítulo, lá no Eventos Finais, capítulo 13, ela disse que a maior necessidade da igreja é a necessidade de um reavivamento e uma reforma. Um reavivamento da verdadeira piedade cristã, que se sucede com a reforma. E ela explica, em palavras simples, o que significa o reavivamento. Na realidade, o reavivamento é uma obra, é uma ação realizada e promovida pelo Santo Espírito em resposta às orações fervorosas e sinceras, em respostas à humilhação diante do Todo-Poderoso, debaixo da mão poderosa de Deus. E então, meus queridos, em decorrência disso, o Santo Espírito reaviva todas as faculdades do crente, suas faculdades mentais, a sua vida por inteiro, revitaliza-o, levando agora a se conectar com o céu, a se desconectar da terra, das coisas da terra, do mundanismo, de tudo aquilo que fora construído para desviar a nossa atenção, principalmente nesses dias finais. Então,
esse arrevamento das faculdades da mente, da psique, das faculdades do indivíduo, leva agora à promoção de uma reforma, de uma transformação de vida, de uma transformação de hábitos, hábitos de saúde, hábitos de estilo de vida, hábitos de relacionamento no lar, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. E aí se cumpre o que Malaquias, lá no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 de Malaquias, diz que quando o Espírito Santo for derramado, haverá uma grande conversão. Pais se converterão seus filhos, filhos se converterão seus pais, de tal maneira que o Senhor possa vir e encontrar a sua família, a sua igreja, preparada para o arrebatamento em glória. Encontramos também outra condição para que, baseado exatamente na experiência dos apóstolos, naqueles dias, 10 dias que eles saíram lá do Monte das Oliveiras, quando contemplaram o Senhor sendo arrebatado nas nuvens, eles então retornam para Jerusalém. E ali passam a orar e clamar o derramamento do Santo Espírito. Nesse período agora é que eles deixam toda a contenda de lado, toda a dissensão, toda a incompreensão, toda a intolerância, todas as ulgas, todos os problemas que eles já vinham acumulando ao longo da sua vida e no próprio relacionamento cristão, no próprio relacionamento espiritual. Então você percebe que dentro desse aspecto, assim como aconteceu com eles, haverá de acontecer com aqueles que receberão a chuva serôdia do Santo Espírito nos dias finais. Isso vai produzir um impacto, uma verdadeira revolução santa no seio da igreja. E essa revolução produz como fruto, sabe o quê? O amor ágape. O amor verdadeiro. O amor uns pelos outros. E não somente pela comunidade da igreja, mas o amor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão no vale da decisão. Como o profeta diz, multidões e multidões no vale da decisão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você imagine na época agora de pandemia, quantas multidões estão no vale da decisão? Quantas pessoas estão acessando as lives? Quantas pessoas estão acessando a Novo Tempo? Milhares dessas pessoas, nesses 100 dias, já têm sido batizados, porque sentiram um chamado poderoso de Deus para as suas vidas. Imagine, no cumprimento exato, em plenitude, do derramamento da chuva serôdia, quantas milhões de vidas serão convertidas? Quantas pessoas serão trazidas para o aprisco do Senhor, para os braços de Jesus Cristo, como fruto da pregação poderosa, em alto clamor, daqueles que receberem o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. E um outro detalhe, o Espírito Santo é que deve servir-se de nós, e não nós nos servirmos dele, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O grande problema que está acontecendo com falso reavivamento, sabe o que é? De uma outra extremidade do planeta Terra, nos dias que estamos vivendo, e Jesus nos advertiu claramente, de forma contundente disso aí, nos seus discursos proféticos, sabe o que é? É porque os crentes da pós-modernidade querem se servir do Espírito Santo. Quer submeter o poder do Santo Espírito aos seus próprios interesses egoístas. Ora, o Espírito Santo é Deus, não se esqueça disso. Eu e você é que devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, para recebermos esta dádiva preciosa dos céus, que é o Espírito Santo, que nos convence, que nos persuade, que nos leva a toda a verdade, verdade que converte, que liberta e que salva. Meus queridos, eu gostaria de ler Filipenses capítulo 2, estamos aqui caminhando já para a conclusão dessa mensagem. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 13, olha o que diz Paulo, nesse texto precioso, falando sobre o ato de submeter-se à ação do Santo Espírito. O que isso produz? Filipenses capítulo 2, no verso 13, acompanhe comigo. Porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Notem que o processo da salvação é produzido unicamente pelo poder de Deus. É claro que a minha e a sua vontade precisa estar em conformidade, aderindo ao poder dele. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós nos colocamos humildemente sobre o efeito e a ação salvífica e transformadora desse poder de Deus. Então, é Ele que produz em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ora, isso é obra do Santo Espírito. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala que o Santo Espírito atesta com o nosso espírito. Veja, primeira parte de Filipenses, capítulo 2, verso 13, que diz que Deus é que opera em nós tanto o querer, porque o nosso querer, a nossa vontade, ela, naturalmente, ela foi alienada pelo pecado. Ela foi subjugada pelo pecado. Então agora, o novo nascimento demanda exatamente esta ação poderosa e totalizante do Espírito Santo de Deus. Como isso opera? Primeiro no querer, lá nos recônditos da nossa alma, lá na constituição do nosso DNA, lá nos nossos neurônios. É isso que Paulo está falando, que o Santo Espírito atesta com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí ele termina dizendo, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É o Santo Espírito que opera internamente o nosso querer. E também, em função disso, opera externamente o nosso fazer. O nosso fazer conectado com esta fonte. Com a vontade dEle, com a soberania dEle, com o modus operandi dEle, e não meu, e não nós. Isso se traduz em subjugar-se ao senhorio de Cristo, a sua autoridade absoluta nos céus e na terra. Eu queria ler o último texto, em Zacarias, no capítulo 4, verso 6. Por favor, examine comigo esse texto também. Zacarias, capítulo 4, verso 6, nos traz também um texto precioso, falando sobre a ação do Santo Espírito. O poder do Santo Espírito na vida da igreja, na vida de homens e mulheres. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Vamos lá. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, finalizando essa mensagem, para que o Santo Espírito ocupe todo o espaço do meu e do seu coração, é preciso que eu e você, decididamente, retiremos todo o impedimento que jaz na nossa alma. Todos os resquícios de egoísmo, de exaltação própria, de orgulho próprio. É preciso que todas as intrigas que ainda precisam ser pacificadas, reconciliadas com Deus, dentro do seu coração, seja entregues nas mãos poderosas daquele que tudo pode. Ele é tudo em todos. Isso vai produzir frutos copiosos e poderosos nos relacionamentos no lar e na igreja. E a partir da igreja, na preparação para testemunhar deste evangelho poderoso. É por isso que Ellen White, ela enfatiza dizendo que uma família bem ordenada, sobre os princípios régios da palavra de Deus, é o maior testemunho que pode ser dado em prol do cristianismo. Nós temos acompanhado nesses tempos de pandemia, muitas pessoas que estão se separando, muitos casais que estão se digladiando, muitas vidas que estão perdendo o sentido de ser e de viver, muitas mentes que estão surtando, muitas almas que estão se entregando
o feminicídio quase que multiplicou no Brasil. A violência doméstica e familiar, seja no campo da violência psíquica, moral, patrimonial, física, sexual, tem acontecido em muitos, milhares e milhares de casais. Inclusive, no meio do povo cristão, no meio das famílias dos crentes. Percebe, meus queridos, que é exatamente nesse tempo que Deus está conclamando a mim e a você para vivermos o Evangelho. Para tal tempo, meu irmão e minha irmã, meu amigo e amiga, Deus está nos convocando. Não é um simples convite, não é um mero apelo. Toda a eternidade, o universo inteiro, está voltado com interesses frementes para o nosso mundo, para o desenlace do grande conflito entre o bem e o mal, para a vindicação dos filhos de Deus, aqueles que receberão, estão recebendo o poder do Santo Espírito para viver uma vida diferente, uma vida de amor, uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, uma vida de propósitos, propósito voltado para o outro e pelo outro, propósito de amar o outro e atender o outro, os miseráveis, os párias da sociedade, os excluídos, os espezinhados, os escorraçados, aqueles que vivem sem Deus e sem esperança, aqueles que estão vivendo como uma autoridade aqui de Belém do Pará, que foi atendido inclusive pelo pastor Aguinaldo nos últimos 2 dias. Estava ali à ponta do suicídio, quando o pastor foi chamado para apresentá-lo a Cristo, para apresentar esperança para ele. Ele já tinha escrito uma carta, se despedindo dos seus queridos familiares, dando o número de conta, dando o número de senha, mas ali para tal tempo, o pastor Aguinaldo foi convidado, foi convocado por Deus para atender aquela criatura do Senhor. E quantos estão aí em desespero, clamando por socorro, dentro da família, fora da família, dentro da cadeia, nas sarjetas das ruas dessa vida, desse país e desse mundo, está necessitado, clamando por socorro, para que alguém possa socorrê-lo, fazendo diferença, levando esperança, amando, atendendo, levando pão material, mas sobretudo pão espiritual. Não quer você nesse momento abrir o seu coração, permitir que Deus realize esta obra na sua e na minha vida, para que estejamos preparados para os últimos acontecimentos dessa terra, para que possamos também ajudar outros tantos a se prepararem para o breve encontro com o Senhor, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Vamos orar, entregando a minha vida e a sua vida, para que Deus realize a sua obra com o derramamento copioso do Santo Espírito em nossa vida. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ao ser lançada, há uma promessa que ela jamais voltará vazia. E nesta noite, o pão da vida foi lançado sobre as águas, que representam pessoas que nos assistem aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, pessoas que nos assistem da Igreja Adventista da Cidade Velha, pessoas que nos assistem, certamente haverá de visualizar esta gravação diretamente aqui da Igreja do Marizal, pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, desesperançadas, necessitando de apoio, necessitando de vida, necessitando de esperança, necessitando de Cristo Jesus no coração delas. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo que Teu Espírito seja derramado sobre a Tua igreja, a Igreja do Marizal, a Igreja da Cidade Velha, sobre a Igreja do Movimento do Advento do Mundo, sobre a igreja invisível que está no meio de Babilônia, que precisa ouvir a voz do sumo pastor para ser conduzido ao aprisco do Senhor. Toma-nos em Teus braços, perdoa nossos pecados, a nossa negligência, as nossas falhas, a nossa indiferença, a nossa... Ó Deus eterno,
tenha misericórdia de nós, porque necessitamos do teu perdão e do poder do Santo Espírito em nossas vidas. Nos entregamos a ti nesta hora e o fazemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar para que o Senhor